Sim. E aí o TSE? O TSE acabou de proibir o Bolsonaro de usar as imagens do... Do 7 de setembro, sim. Meu, que absurdo é isso? Aí você tem um órgão do governo que é responsável por mediar as eleições, dando claramente uma vantagem à campanha do político oposto, que é o Lula. Tipo... Onde você viu você proibir uma imagem do povo na rua? O TSE, né, como se fosse uma conjunção ali do STF. Então, é o Alexandre de Moraes, que foi eleito presidente. Aliás, Na sorte, né? Você viu a cerimônia de posse da presidência do TSE? Que coisa ridícula. Eu vi um pouquinho. Tipo assim, custa um absurdo o TSE. Nem tinha que ter TSE, porque o próprio STF e os outros órgãos já são suficientes para isso. Nem precisava existir TSE. Gasta um puta dinheiro do pagador de imposto para dizer o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, e colocar regras em tudo, e você não pode nem falar, proibiram juízes de falar sobre possibilidade de fraude. Absurdo. Tipo, cara, você pode não concordar, você pode falar isso é fake news, mas você não pode proibir o cara de falar o que ele quer. Isso só faz você desconfiar ainda mais. Exatamente. Por que o Estado tá proibindo eu de desconfiar das urnas eletrônicas? Exatamente. Será que tem alguma coisa aí? Esse que é o ponto. Pode ser que não tenha, mas você não pode falar... Eu não sei, fica difícil, assim, acreditar que não tem alguma coisa nas urnas quando o Estado faz uma força imensa enorme pra você nem falar disso. Até de discutir a parada. Exato. Esse é o ponto. Aí vem a cerimônia... E você vê também o TSE pegando e favorecendo o Lula em decisões... Então, o STF já favoreceu o Lula. Também. Eles já fizeram Sim. isso. Né? O Lula nem era pra concorrer, pra começar. O que garante que o TSE não vai pegar e fazer uma maracutaia com as urnas? Quem que garante? Porque eles não parecem ser um órgão imparcial. Agora eu sei que o Exército, essa notícia hoje, inclusive, que o Exército vai ver as 300 urnas. Fazer uma verificação, né, e tal. Então, esse projeto, inclusive, aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um documentário do Dinesh de Souza, que chama 2.000 Mulas, né, 2,000 Mules, que ele aborda a possibilidade das fraudes nos Estados Unidos, né. Muitos vídeos, o pessoal pegando de caminhão e fraudando os ballots e chegando lá, umas loucuras. De novo, eu não tenho capacidade para dizer que houve ou não houve, mas é uma possibilidade grande. E nos Estados Unidos, essa discussão foi mais ou menos... É muito engraçado como a gente vai copiando de uma forma rabiscada o que acontece nos Estados Unidos. E aqui, essa coisa de você proibir de falar... de você não ter a própria questão que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, por exemplo. Eu não concordo com o que ele falou, eu não concordo nem com a postura do Daniel Silveira. Eu nem votaria no Daniel Silveira. Mas você proibir, você fazer o que eles fizeram. 8 anos. Sendo que ele teve o perdão constitucional do presidente, só que a candidatura dele foi impugnada, sendo que tecnicamente ele não deve mais nada à justiça. Foi impugnada mesmo? Foi impugnada. Eu vi uns santinhos deles aí. Ou tinha sido, não sei se agora voltou, mas eu tinha visto essa notícia. Então, assim, umas coisas que você fala, não é possível. Então, tudo isso... Aí a cerimônia que eu estava falando do TSE, uma pompa e circunstância, aí você pega os ex-presidentes, um monte de gente corrupta, fazendo aquela defesa da democracia. Cara, é para pegar o nariz de palhaço e sair dançando pela rua pelado. Porque é surreal, assim, é uma piada. Não, é uma piada. É uma piada. Então, de assim, gosto, ninguém inclusive. garante que não vai ter, e nem que vai ter fraude, nem que não vai ter. E a própria menção disso já te faz um alvo, já faz você ser... Fascista. Então, o que aconteceu com os empresários bolsonaristas, que tem um grupo privado no WhatsApp falando besteira. Aí, uma mensagem privada, e já tem jurisprudência de algum tribunal superior, eu acho que é do STJ, não sei se eu estou correta, de que mensagem do WhatsApp nem pode ser utilizado como prova. Aí vai o STF para uma matéria do Metrópolis, só por isso, foi lá e congelou as contas dessas pessoas, né? Tirou o sigilo. Sequestrou os celulares. Sequestrou os celulares, derrubou as suas redes sociais a ponto de o Twitter falar, isso aí eu acho que foi demais, hein? O Twitter. Ele falou? Twitter falou, isso aí é censura. O Twitter. Caralho, que bom, Twitter. Ó, palmas pra vocês, Finalmente, Twitter. né? Finalmente. Estão acordando, Estão acordando. Então, assim, é muito grave o que a gente tem hoje. E o pessoal da esquerda aplaude isso. Por quê? Porque é inimigo político. E porque acha que não vai para eles. E são burros, porque já estão indo pra eles. Exato. Já teve o Partido PCO, Comunista né? Foi pro saco. O 247 perdeu um monte de conteúdo por causa que era... Então, eles acham que fake nunca news. vai para eles. Mas vai, eles são burros Os demais. jornalistas apoiando... Então, assim, eu costumo dizer que a galera socialista, comunista, eles distorcem isso desde sempre. Eles distorcem o conceito de democracia,
eles distorcem o conceito de justiça e o conceito de liberdade. Então, eles defendem a censura em nome da liberdade. Eles defendem você não poder falar de nada e você votar num bandido condenado em nome da democracia. E eles defendem o tolimento das liberdades e da própria Constituição, tipo inquérito das fake news. Não existe crime fake news, isso foi inventado. E aí o Alexandre, ele é o julgador, a vítima, o investigador. Isso está tudo fora dos arregimentos constitucionais, se esse é o nome correto. Os caras passaram por cima da Constituição e ninguém fez nada. E aí o pessoal está aplaudindo isso em nome da justiça. Então, assim, é o que eu falei, esticaram a corda demais. Então, eu vejo... Claro que o que eu vejo é uma bolha, né? Então, não quer dizer que o que eu vejo significa que isso vai acontecer. Mas eu vejo muita gente que estava com o narizinho tapado com o nojinho do Bolsonaro, falando, quer saber? Eu vou votar no Bolsonaro. Então, eu acho que a esquerda, além de tudo, ela é muito burra. Porque o que eles estão fazendo, em termos de rotulação e de aplaudir, você pegar uma mensagem privada e transformar a vida do cara no inferno, você quebrar sigilo bancário, você tirar a rede social dessa pessoa, a galera começou a perceber, mesmo a galera que nem gosta do Bolsonaro, falou, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, assim, o único cara que tá dentro dos que tem chance de ganhar, que tá falando contra isso, é o Bolsonaro. Então, eu vou votar nele. Esse é o ponto. Sim. Nem é sobre, assim, se ele vai fazer um governo mais populista, que eu acho que existe a possibilidade. Com certeza se vai... Não é nem sobre isso, é uma questão mais ampla até, que envolve a questão da liberdade de expressão. Da liberdade em geral. Porque se a gente deixar o STF e o TSE continuar nessa censura, pegando poder, podendo decidir sobre todas as leis que se passam, podendo decidir sobre tudo e dizer se os governadores é quem tem que cuidar da pandemia ou é o presidente, e eles estão literalmente controlando o país. Se a gente deixa isso acontecer, a gente vai sim estar instaurado uma ditadura do judiciário. Se não pudermos já argumentar que já existe isso. Já existe. Na minha concepção já existe, e o grande ponto aí é conseguir fazer uma renovação o máximo que for possível. Óbvio que é difícil por causa dessa história do nosso sistema eleitoral, de você puxar umas pessoas nada a ver quando você dá voto para uma legenda, mas de mudar as nossas casas. Sim. O Senado e o Congresso, porque os únicos que podem fazer alguma coisa para mudar, passar uma legislação melhor, que faça uma reforma política, que diminui a quantidade de privilégios. Eu não consigo entender como alguém acha normal o cara ter um monte de auxílio e ainda, sabe, ganhar um monte de dinheiro, um monte de coisa, e aí falar assim, não, mas a gente tem que ter mais Estado. O Brasil precisa de mais Estado, não de menos. O Brasil já tem Estado pra caramba, já tem um monte de regulação, então tem um monte de taxa tarifária, tarifas alfandegárias para importação de algumas coisas, que o Bolsonaro até tirou. Então ele tirou alguns impostos, tirou algumas tarifas. Então, mas tirou, assim, o pessoal falou do whey protein, aí, olha como esse povo é burro. Ele tirou do whey protein. No dia seguinte apareceu lá, o whey protein pode fazer mal pra saúde. Cara, é tão ridículo isso. É ridículo, virou piada. Olha pro Cariani e vê se ele tá ruim da saúde, cara, é gigantão. Não, né? E o whey protein é maravilhoso, inclusive pra idosos, né, que não tem mais tanta absorção de proteína e tudo, e não conseguem comer tão bem, se alimentar tão bem, o whey protein é super bom. Mas quando ele fez ele tirou o imposto ou diminuiu o imposto do whey protein, o pessoal assim, nossa, mas se era do whey protein, por que não fez dos alimentos? Mas ele já tinha feito dos alimentos, mas é que a galera não olha isso. Então, assim, essa redução dos impostos é super importante e as pessoas ficam assim, não, mas a gente não pode diminuir os impostos de importação do trigo, por exemplo. O Ciro Gomes fala isso. Porque vai acabar com a nossa indústria nacional. Pô, então quer dizer que o pão ficar mais barato pro pobre é ruim? Me explica isso. Sim. Então, assim, se a indústria nacional, ou qualquer indústria, de qualquer categoria, a gente fez isso a vida inteira com os automotivos. E não vai acabar. Subsídio do governo, subsídio. Deu errado, tá dando prejuízo, subsídio. Então, você pega dinheiro do pagador de imposto, que a maioria é pobre, e passa para essas grandes empresas que estão sendo ineficientes. Olha que cagada. Sim. Então, em vez de ele se readequar, de ele tirar uma linha, de ele demitir uma galera, de ele automatizar, de ele fazer uma tecnologia melhor e ele ter alguma coisa para poder melhorar aquele desempenho, ele não tem incentivo nenhum, com aquilo que a gente falou do Banco Central americano comprando ou dando dinheiro para os bancos não quebrarem nos Estados Unidos. Garantindo os vencedores continuarem vencedores. Exatamente, então é um corporativismo absurdo. Então, na realidade, o grande problema do Brasil é esse tamanho do Estado. O tamanho do Estado quer dizer tudo. Quer dizer Estado de Direito, que a gente não tem mais, sinceramente. É verdade. É tamanho do governo, então o tanto que o governo gasta de dinheiro. A gente tem um orçamento super engessado,
que o próprio governo consegue fazer, como tem muita despesa obrigatória, ele só consegue mexer em 5%, sei lá, do 4% do orçamento. Sem falar que o Estado brasileiro é um enorme cabide de emprego. Exato, extremamente inchado. Ineficiente. Então, assim, o próprio nada. PT não queria passar o marco do saneamento. A gente tem quase metade da população vivendo sem esgoto, sem água tratada. Então, quem que vai dar conta disso? Você precisa tirar o Estado 100% da jogada? Não. O liberal não é sobre anarquismo. Sim. É ter o Estado fiscalizando ou fazendo parcerias público-privadas, mas você ter empresas indo para esses locais, fazendo o sistema de esgoto, mesmo que o Estado esteja envolvido em alguma coisa, até para conseguir determinar onde vai e tal, mas você não pode tirar a iniciativa privada da jogada e nem a concorrência. Aí você tem um Estado super corporativista, que quem chega mais longe é aquele que pega o empréstimo no BNDES, que nem precisava. Os artistas, todo mundo sinalizando virtude. Aí você vai lá ver no BNDES. Ah, dinheiro para um jatinho, dinheiro para não sei o quê. Esse cara precisava de financiamento? A juros baixíssimos. Ah, precisava, ele tem que ter um jatinho. Ele é pobre, né, coitado? É pobre ele. Ele é muito pobre. Então, esse é o problema. A gente teve vários campeões nacionais no Brasil que era isso. Ah, eu quero eleger o Eike Batista, por exemplo. Uma fraude monumental. Até hoje eu não sei como a OGX foi a 5ª maior posição do Ibovespa, maior peso do Ibovespa. 5º maior chegou a ser. Não tinha extraído uma gota de óleo. Aí colocaram um monte de dinheiro no Eike Batista para todo lado. No fim das contas, não só ele era corrupto, como ele não fez nada. Não fez nada. Mas alguém elegeu ele dentro do governo. Ah, esse cara é legal. Vou dar dinheiro para ele, vou financiar ele. E o dinheiro é de quem? Da onde saiu esse dinheiro? Do nosso bolso. Sim. Ah, eu vou fazer... O Brasil não tem malha ferroviária, as rodovias, no geral, uma bosta. O que eu vou fazer? Eu vou financiar porto em Cuba. Vou financiar a reforma de rodovia em Angola. E esse dinheiro nunca mais a gente viu, porque eles deram calote. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.